fazer o teu povo prosperar, Pai. Em fazer o teu povo, Pai, procurar o Deus da bênção e não a bênção de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Pois Tu és adorado, Pai. Tu és digno. Nós Te adoramos por aquilo que o Senhor faz, por aquilo que o Senhor é em nossas vidas. Ó Deus de Israel, guarda-nos, Senhor, protege-nos, Senhor, livra-nos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Vai derramar Tuas bênçãos sem medida, Pai. Bênçãos espirituais, bênçãos materiais, Senhor, sobre o Teu povo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Faz o Teu povo entender, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. E os 24 anciãos Te adoram, e os 4 seres viventes Te adoram, e a Tua noiva se prostra em glória. Recebe, Pai, a louvor e a adoração do Teu povo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Tu és adorado nesse lugar, Senhor. Amém, aleluia. Pode se sentar em nome de Jesus. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Esdras. Livro de Esdras, capítulo 1. Eu estava procurando depois de Daniel. Se for na Bíblia cronológica, é. Hoje nós vamos, se fôssemos seguir de fato a cronologia, pararíamos no livro de Esdras para inserir o livro de Esther. Mas como não vamos fazer assim para não enlouquecer, pararíamos na metade do caminho e colocaríamos Esther. Como não é o caso, nós vamos falar de Esdras e posteriormente Esther e depois Neemias. Ok? E depois os profetas menores, alguns dos profetas menores, dos quais nós ainda não falamos.
Esdras. Vamos lá. Dando sequência ao que nós estudamos na semana anterior. Depois de 2 Crônicas. Tá sem... Estamos sem retorno aqui na frente, né, Tiago? Tá ruim? Se puder me dar um pouquinho de voz, que eu acho que eu não estou falando... Já falei melhor, não foi, Laura? Já, hoje eu não... Pois é, preciso... A culpa é Milena. Acho que tá. Eu vou mudar minha voz, então. Ok, então nós vamos agora para o livro de Esdras, capítulo 1, versículo 1 em diante. Agora escolhi esta. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que anda peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim e os sacerdotes, os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem e edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes ofertaram as mãos com objetos de prata, com ouro, com fazenda, com gado e com coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa dos seus deuses. Este tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que os deu por conta a Sesbassar, príncipe de Judá. E este é o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de pratas de outra espécie e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbassar quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. Capítulo 2 diz, só vamos ler do capítulo 2, o versículo 1 e o 2, que eu não estou aqui para ler lista de nome de gente. Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, dos transportados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para a Babilônia, e tornaram a Jerusalém e a Judá, cada um para sua casa, os quais vieram com Zorobabel. E aí ele começa a dizer o nome das pessoas que você pode ler em casa, né? Esse texto, os nomes dessas pessoas são importantes. Essa lista é importante porque, como diz aqui no versículo 1, fala daquelas pessoas que foram trazidas de Jerusalém por Nabucodonosor, e essas pessoas então voltaram para Jerusalém. Aqui está a lista dos que vieram de Jerusalém, que uma vez estiveram em Jerusalém, e quando criança, talvez, né? Adolescente, jovem, talvez, e voltando então para a sua terra, para a reconstrução do templo. Então, nesse primeiro versículo, nesses primeiros capítulos aqui, nós podemos vamos nos situar
dentro daquilo que nós já temos falado desde então. Vamos fazer uma recapitulação. Nós sabemos que Ciro é uma figura importantíssima. Ele foi profetizado por Isaías, até o próprio o chama de o ungido, meu ungido, né? Ciro, a profecia diz assim. E provavelmente também Daniel fala qualquer coisa ali, mas Daniel fala da ordem de edificar lá na frente, a ordem. Mas Daniel orou por esse período, por esse momento em que Deus levantaria os seus para dar a vitória, né, ao seu povo. Algumas coisas interessantes nesses 2 primeiros capítulos, dessas 2 leituras que nós fizemos, que nós podemos desde já começarmos a debater, a falar. A primeira, a palavra de Deus, ela se cumpre, tal qual Deus assim o determinou. Agora, também olhando estes versículos, observamos também que Ciro é um pagão. Ciro não é um judeu, nem foi judaizado, nem aderiu à lei judaica, nem tampouco sacrificou para a remissão dos seus pecados, nem tampouco para a salvação, na esperança do seu Redentor, como os judeus foram e são. O problema dos judeus é que esperam até hoje o seu remidor, o Messias. Não era. Ciro não aderiu. Ele pactuou com os judeus, mas não aderiu de forma, não se converteu ao judaísmo. Gostou, reconheceu, mas não aderiu, não se converteu. Talvez nem tivesse, entre aspas, mau caminho para se converter, né? Ou seja, não era lá uma pessoa tão má, digamos assim, como foi Nabucodonosor e todos os outros, não sei. Mas claro, foi um rei que de certa forma foi bom para o povo judeu. Outra coisa que é importante, principalmente para aqueles que estão assistindo a Terra Prometida e os 10 mandamentos e sei lá o que dessas coisas todas que está aparecendo aí na televisão, que eu não acompanho. Esse cativeiro é completamente diferente do cativeiro no Egito. Melhor dizendo, não tem nada a ver. Eles foram levados eles se tornaram, no Egito, eles tornaram-se escravos, ok? Na Babilônia, eles eram apenas cativos, não eram escravos. Todos eles, os judeus, não tinha que ser preso, nem tinha que estava numa terra, foi colocada numa terra e tinha tantos direitos e deveres como tinham os cidadãos daquele povo, daquele tempo, os cidadãos da própria terra. Agora, com isso, os judeus puderam desenvolver a sua cultura. Os judeus, nesse quase 50, 60 anos, 70 anos, por aí, os judeus puderam desenvolver a sua religião, seguir a sua religião, claro que fazendo conforme o que podia fazer, como a gente viu Daniel, como a gente viu Ezequiel, profetizando ainda assim, falando em nome de Jeová, sim, né, tendo sonhos, tendo visão, tendo profecias, a atuação de Deus continuava, e o plano de Deus rolava, e Deus estava cumprindo o seu plano. Inclusive, é nesta altura que os judeus desenvolvem muitas coisas importantes que vai durar até os dias de hoje. Como, por exemplo, a Bíblia. A Bíblia que nós temos hoje. A Bíblia só chegou a nós hoje devido, sobretudo,
a este período aqui. A esta, talvez, não sei se eles não tivessem ido a cativeiro, a história ia ser um pouco mais diferente com o que nós temos de escritos. Porque surgiu então uma outra classe. Além dos profetas que existiam, até então nós falamos aqui em profetas, nós falamos em fariseus, mas até então nós não falamos muito, nem aparece muito os escribas. Porque não existia escribas. Até existiam escribas no sentido de, por exemplo, aquele que escrevia, né? no sentido civil da palavra e não no sentido religioso. E o que é que o escriba começou a fazer aqui? Tendo saído da sua terra e perdido muitas coisas, eles começaram então a copiar os escritos sagrados. Começaram a copiar e então puderam distribuir cópias dos livros sagrados. E isto era feito à mão. Completamente, claro. Não tínhamos a imprensa de Gutenberg, né? Mas isto era feito à mão, com cuidado quase que mortal. Por quê? Porque eles tinham primeiro eles receberam a palavra, e ao fim de cada palavra, nós vamos ver lá Moisés dizendo isso, que aquele que acrescentar alguma coisa à palavra, né, ele diz que todo esse mal lhe sobrevirá. Então, os judeus, para eles acrescentarem quando Moisés escreveu a Torá, ou seja, os 5 primeiros livros, né, o Pentateuco, quando ele escreveu os 5 primeiros livros, aqueles 5 fechou o cano, e então ninguém escreveu mais nada. Praticamente o livro ele não autoriza, depois de que você tem Deuteronômio, ele não autoriza que se acrescente alguma coisa àqueles escritos. Porém, nós vemos nos escritos seguintes que o próprio Josué escreveu, deu continuidade escrevendo o livro que leva o seu nome e juntou isso aos escritos sagrados. Obviamente, para que Josué tivesse feito isso, ele tinha que ter tido uma certeza plena de que Deus o estava guiando a fazer isto. E por conseguinte, todos os outros profetas que escreveram e que falaram por Deus e cujas profecias foram cumpridas conforme sabemos, eles foram acrescidos, né, num livro à parte, não na Torá, mas num livro à parte, que eles chamam de profetas. O livro dos profetas compreende toda a Bíblia, que não seja os 5 primeiros livros de Moisés. Ok? Então a Bíblia judaica, ela é constituída pela lei e os profetas. Ok? Então, e grande parte disso, como por exemplo o livro de Esdras e o livro de Neemias, foram escritos pelos escribas, não é? Talvez Esdras que escreveu, ou Neemias que escreveu Esdras, Neemias, 1ª e 2ª Crônicas, quem escreveu também provavelmente também foram os que compilaram os livros de 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Samuel, não, 1º Samuel lá escrito, mas quem acabou e quem fechou e quem concluiu o livro foi provavelmente desta época. Até o quê? Tem todos até Malaquias. Não, é que ele resume 1ª e 2ª Crônicas, históricos, tal, em leis e profetas. Tudo é.
Toda a Bíblia. Isto, por que eu estou dizendo isto? Porque quando Jesus Cristo lá na frente diz assim, fala do rico e Lázaro, Jesus Cristo contando essa história, é que ele diz, olha, ele tem a lei e os profetas, sigam-nos, não é? Ele está dizendo que lá eles têm a palavra de Deus para o seguir. É este o sentido dessa parábola, dessa passagenzinha. Então, e não recorrer a ninguém outro, ninguém vem do céu e vai anunciar algum evangelho. Então, nesta época é a época importantíssima, porque é aqui que vão nascer os escribas, né, os fariseus já existem, mas vão nascer e solidificar os escribas, porque eles estão numa nova terra. E é interessante, porque a similaridade de todas essas cópias que existem é muito grande, por causa de um medo que os judeus tinham. Hoje nós não tínhamos até algum tempo esses escritos todos como se fosse um livro. Nós não tínhamos. O que nós tínhamos era fragmentos que vamos juntando e vai formando um livro. Por exemplo, tem um pedaço de uma cópia aqui, tem um pedaço de outra cópia ali, tem outro pedaço. Então existem hoje, até hoje, 4 tipos de manuscritos que foram achados, datados mais de um tempo mais recente, e por isso que acreditava-se que muito texto da Bíblia eles eram adulterados. Porque muitos dos textos aqui escritos estavam em grego, outros estavam em, por exemplo, uma parte aqui de Esdras é totalmente escrito em aramaico, né? E eles acreditavam então que isto deveria ter sido escrito posteriormente, inclusive posterior a Cristo, né? Então, por isso que sempre havia essas dúvidas até alguns anos atrás, algumas décadas atrás, que surgiram os manuscritos. Fale, minha filha. Lembrem, surgiram os manuscritos. O livro muito antigo, escrito antes da Bíblia, só se for o Código de Hammurabi? A epopeia de Gilgamesh. Calma. Vamos lá, vamos tentar pensar, né? Vamos mudar o foco do Esdras para os escribas. Como é que a Bíblia foi formada? Como é que a Bíblia chegou até nós a ser escrita? Primeiro, claro, é óbvio, vou dizer uma coisa bastante óbvia, antes de ser narrada, ela foi vivida, certo? Ela foi vivida. Antes e depois de ser vivida, ela foi contada. Então a Bíblia ela é um compêndio, uma compilação daquilo que aquele que escreveu, ouviu, certo? Obviamente a audição não é a única fonte das escrituras. Provavelmente outras já existia os escritos, que datam mais antigos do que a própria Bíblia. Isso aí são chamados as tábuas de Ebla, que são os tablets de antigamente, chamamos de tablets de Ebla, que é escrita em escrita cuneiformes, é antiga, e ela conta a história, se eu não me engano, é uma dessas que conta a história de Gilgamesh. E que por acaso conta a história de um grande dilúvio, de o que houve, um barco que ficou pairando durante 1 ano, e 7 pessoas de uma família, junto com um monte de animais, se salvaram. E claro que quando a Bíblia é escrita, e aí já é escrita por Moisés, né, há 4.000 anos atrás, ela é escrita por Moisés. Moisés é o primeiro que vai escrever as Escrituras, é o primeiro que vai escrever Gênesis. Toda essa história já é muito antiga. Então as pessoas dizem que, como já existia o mito,
né, desse coisa. Moisés já sabia o mito, aproveitou e copiou ali a história. Só que quem quiser, ouve do jeito que quiser. O que houve, na verdade, é o seguinte, é que essa história, como as pessoas dizem, que o surgimento dessa história, a descoberta dessa história, põe em dúvida a veracidade do livro de Noé, do livro de Gênesis, da parte de Noé, principalmente. Só que, por outro lado, ela é a certeza de que aquilo ocorreu. Porque 7 pessoas estiveram dentro da arca e sabemos que dela tinha uma... Vão surgir todas as pessoas, todas as outras pessoas. E é claro que se essas pessoas não tivessem ouvido dos seus antepassados essa história, a gente poderia então duvidar. Você pode falar, só a Bíblia? Esse mundo todo, somente a Bíblia traz essa história? Que coisa é essa? Não é somente a Bíblia. Além da Bíblia, essa história, claro, com outros nomes, muito semelhantes, mas até o nome não é Noé, Gilgamesh, ele conta essa história, idêntica à história, só muda o nome das pessoas. Claro, né, que também não foi Noé. Noé para nós, somos brasileiros, né? Porque se a gente for buscar em cada uma das línguas, também vamos ter ali nomes interessantes, né? Então, o que acontece? Essas informações, Moisés, claro que Moisés teve essas informações, não sei acerca dessa do Gilgamesh, mas ele teve diversas outras informações. Primeiro porque ele foi instruído para ser faraó. Então ele foi doutrinado em toda a ciência para ser faraó, porque não podia ser burro, um faraó burro não. Ele foi ensinado para ser faraó. Então ele foi ensinado para ser um deus do Egito. Então ele recebeu todas as instruções. E observe, o Egito naquele tempo era o centro, não preciso dizer, que até hoje, com toda a engenharia possível e imaginável, não sabemos como é que foi construída aquelas pirâmides que estão exatamente no centro da Terra. E tantas outras coincidências que existem naquelas pirâmides. É óbvio que essa inteligência toda, Moisés teve muita coisa. Só que, entre as informações que Moisés teve e aquilo que o Espírito Santo o revelou para escrever, né? Então nós temos aí a história que foi contada e que foi assumida como verdadeira por fé e por revelação do Espírito Santo e chega até hoje no livro Pentateuco. Respondi a sua pergunta. Pronto. Agora, o que eu estava dizendo? O que é que eu estava dizendo? Até então nós tínhamos livros recentes, depois de Cristo, cerca de 300, 400, 500 anos depois de Cristo. Né? Então, algumas décadas atrás, encontraram, numas escavações do Mar Morto, encontraram todo o Antigo Testamento datado de quase um século antes de Cristo, ou no século de Cristo, aproximadamente isso, mais ou menos. Ou seja, acharam preservados todo o Antigo Testamento, com exceto de alguns capítulos de Isaías e alguns capítulos de algum outro livro lá, que agora já não me lembro. Mas toda a Bíblia que nós conhecemos, do jeito que está aqui, ela foi achada, os rolos foram achados, e de tudo o que foi visto, olha, encontramos um livro que data da época de Cristo. E o que nós tínhamos, o exemplar mais antigo que nós tínhamos, tratava de 500 anos depois de Cristo. Quando compararam o texto das cópias de 500 anos depois de Cristo com os escritos do Mar Morto, que era anterior a Cristo, a quantidade de erro era de 0,01%. E os erros, e esse 1%, tratava-se de erro de copistas, de cópia, e não erro de conteúdo. Só. Então, isso mostra que em 500 anos não se alterou uma vírgula da palavra de Deus. Então, isso nos faz ter a certeza que o texto que nós temos é tão fiel ao que Cristo tinha na sua época.
Não simplesmente porque o homem o preservou, e foi porque o homem o preservou, mas acima de tudo, porque tem a potente mão de Deus, que ele diz que ele vela pela sua palavra. Então, mas por que nessa época, o que surgiu nessa época? O que tinha nessa época? Qual era o medo que eles tinham? Eles tinham um medo de que acrescentasse alguma coisa, modificasse o que Deus tinha mandado escrever, eles poderiam incorrer numa maldição gigantesca e ninguém queria ser amaldiçoado. É tanto que nessa época daqui, de Esdras, ou de que eles vão para a Babilônia, eles se juntam com a cultura babilônica e acrescenta muita coisa ao judaísmo. Muita coisa. É daqui que posteriormente vai desenvolver, claro que não é aqui propriamente dito, mas é aqui que vão começar a desenvolver as tradições, o que chega a ser hoje a Cabala, né? É uma forma de interpretação da palavra de Deus, misturado com astrologia, com um monte de superstições e tal, que forma hoje um ramo da leitura do judaísmo, né? Não todo o judaísmo é cabalístico, mas o coisa que é aqueles símbolos cabalísticos, né, que para nós cristãos não deve ser utilizado, porque para nós cristãos tanto os símbolos cabalísticos são para nós demoníacos, né? Que é aquela mãozinha assim com o olho, né? Conhece, né? Aquela mãozinha azul com o olho, né? Que tem muito por aí. Parece todo lado, né? Mas tem o olho tem que ter cuidado, também tem o olho do Illuminati. Não, mas tem outro nome, como é? Não é Illuminati, não, é o que, Tiago? Dos maçons, né? Mas tem uma mãozinha assim azul, que esse dedo parece que vem pro lado de cá. E esse coisa. Vê se tu acha aí a mão cabalística. Bota assim, mão em cabala, é uma mão assim. É um símbolo. Eu não sei o que significa essa mão. Vou pesquisar. Eu sei que tem essa mão e tem o olho. Por exemplo, quando a gente compra coisa judaica, me lembrem de falar sobre, já aproveitar o momento para falar sobre símbolos judaicos. Quando nós vamos falar nessas coisas judaicas, né, nesses símbolos e tal, temos que ter muito cuidado, né, porque nem tudo que é judaico, né, podemos aceitar, acatar por fé. Agora, o que é importante, se tu achares aí, bota aí a mão judaica, mão que vê todas as coisas, sei lá, alguma coisa desse tipo aí. Isso é um símbolo que a gente, sem entender, a gente acaba comprando um brincozinho, uma coisinha. Um colar. O que, minha filha? Esqueça esses símbolos da nova era. Geralmente é símbolos da nova era também, a árvore com tudo que tem olho. Tudo que tem olho tem um... Essa história do olho é complicado. Pronto. Se o Mica achar ali... exatamente. Tem tudo que é lado. Mas esse é um símbolo cabalístico. Exatamente. Eles misturam com a Torá, com a Menorá, que é o candelabro também. É tudo isso. Isso aí já é uma mistura, né? Do cavalo, já uma orientalização, uma ocidentalização da coisa. Tá bom. É isto. Então, cuidado com essas... Cuidado com a mão e o olho. Pronto. O que é que eu ia falar mesmo? Antes do símbolo, o que é que eu ia falar? O que é que eu estava falando? Já nem lembro mais. Depois o pessoal da internet que assiste o filme, ou que assiste o vídeo, fica sem... foi a da Cabala que eu estava... sim, que os judeus juntou muita dessa coisa, daquilo que aprendeu lá, e traz muitos desses significados para o judaísmo, certo? E aí eles misturam nesse sistema e começa a criar todo esse sistema religioso, propriamente dito, que Jesus Cristo vai encontrar e desce o cacete neles. Nesse sistema, não neles, no sistema religioso que eles estavam ali fazendo.
como por exemplo os saduceus e os fariseus. É nessa época também, estando eles fora da sua terra, eles começam a congregar. Não é ainda a igreja, mas é um local onde, para manter a sua cultura, é o que eles fazem até hoje, para manter viva a sua cultura, onde houvesse judeu espalhado pela terra, tinha uma sinagoga. É a primeira vez que vai surgir sinagoga. Sinagoga, ela não é para os judeus o templo, mas é um local, de certa forma, sagrado. E você, quando entra numa sinagoga, você tem que respeitar e tal, e tudo aquilo. Tem uma série de coisas que você deve fazer. Então, o judeu até hoje tem muitas coisas que eles trouxeram e implantaram dentro da sua religião, dentro do judaísmo, coisas que Deus nunca tinha dito para Moisés que deveria ser feito. E a interpretação, era isso que eu ia falar, a forma que eles começam a escrever a Bíblia é olhando para o papel. Por exemplo, se você fosse copiar uma carta hoje, você iria copiar a carta e ia estar lá escrevendo a carta. O importante é que você lia e estava mesmo conteúdo. Os judeus, não. Eles escreviam, transcreviam letra por letra, cuidadosamente, de tal forma que os espaços entre as letras fossem o mesmo. Se eles escrevessem Gênesis desse tamanho, ele teria que escrever desse tamanho. De forma que as distâncias entre as letras tinham que ser as mesmas. E também estava embaixo de uma, embaixo de outra, embaixo de uma, embaixo de outra. Se errassem, o que é que fazia? Jogava fora o papel e escrevia tudo de novo. Se ele errasse na última letrinha da folha, se não existia como apagar, é horrível, não existe isso de apagar. Impossível. Rasurar, apagar, porque não se rasura a palavra de Deus. Então, eles tinham essa preocupação. E eles faziam um sistema de medição que era usar assim e para ver se elas estavam espaçadas corretamente. Aí eu quero para não ficar contando, usava o dedo para medir ali os espaçamentos. Se alguma coisa desse errado, rasgava tudo e ia embora. Isso fez com que a preservação do texto fosse idêntica. Então, os pedaços de texto que nós temos antigos, juntados com os que nós temos hoje, antes do Mar Morto, com o que temos hoje, com o que temos posteriormente, nós podemos ter a certeza de que a Bíblia é fiel ao que Jesus Cristo, para mim o mais importante é o que Jesus Cristo leu, e não somente o que Moisés escreveu. Porque alguém poderia dizer, mas já tinha 2000 anos depois de Moisés, sei lá o que é que Moisés escreveu. Mas o próprio Jesus Cristo esteve, o próprio Deus esteve, o Verbo encarnado esteve, e ele leu, não criticou e aceitou aquilo que estava escrito. Então, se nós temos um texto que é semelhante aos que Jesus Cristo tinha, e claro que os essênios, que eram uma religião, uma seita também judaica daquela época, os essênios se retiravam e viviam habitando em cavernas, e era uma sociedade secreta e longe da sociedade. E então também tinha essa questão de guardar muito bem a palavra, de guardar muito bem os textos. É tanto que guardaram tão bem que 2000 anos depois acharam-se as escrituras guardadas em potes dentro da caverna.
apóstolo Lucas diz que se fosse escrito tudo o que Jesus Cristo, somente o que Jesus Cristo fez e disse, não ia ter biblioteca que guardasse tudo o que aconteceu. Uhum. Com o que aconteceu com... Sim, sim, sim. Uhum. Não era... Então é Tera, não é Sera. Sera e Quera são anjos. É Tera, Terafim. Ah, é. Uhum. Sim, eles tiveram, todos tiveram. Por acaso, é exatamente este exemplo que a senhora está dando, hum, não tiveram vida nenhuma porque isto é uma parábola. Então, a probabilidade disso ter acontecido é zero. Não é? Quer dizer, pode até ter, não é zero. Pode ter acontecido. Jesus Cristo pode ter pego um exemplo de alguém que uma história que ele já que realmente aconteceu. Mas isto é uma parábola de Jesus Cristo, não uma história contada. Agora, e muito importante isso que a senhora falou, no sentido de que é claro que existe sim uma história por trás daquilo que nós estamos lendo. É claro que Jesus Cristo, com o perdão da palavra, foi à casa de banho, mas não está aqui escrito. Jesus Cristo tomou banho, Jesus Cristo fez xixi, né? Jesus Cristo vomitou, né, em Maria, né, quando era criança, arrotou, né? Maria levantou Jesus Cristo para arrotar. Então a gente, porque ele é homem, isso não está na Bíblia, certo? Mas sabendo, por exemplo, não sabemos quem é a esposa de Pedro, mas sabemos que ele era casado porque a enxerida da sogra resolve aparecer, né? Sempre. Então, então, mas aí a gente entende que existe sim uma história. Agora, o que a gente não pode, o caminho que nós não podemos entrar é o seguinte: existe uma história. E claro que existindo essas histórias, muitas pessoas também viveram e também muita gente contou a sua versão dos fatos. Cada um contou o seu ponto de vista, né? Por exemplo, se fosse nós, cada um ia contar ia escrever a sua cartinha contando alguma coisa. Porque, na verdade, o evangelho nada mais é do que uma carta para contar a alguém o que se passava. Como no caso de Lucas, que foi contratado, provavelmente contratado como historiador, era um médico, e escreve a sua carta, o seu evangelho, né, como um profissional, né? Historicamente ele é o mais técnico, que escreve mais técnico o evangelho, de uma forma mais técnica. João, como é amigo, escreve o evangelho de uma forma muito simplista, né, profunda, porque teve um conhecimento profundo. Mas João escreve de uma forma muito mais simples, sem uma necessidade, inclusive, de acompanhamento histórico, ou a datação, uma regra. Não, ele vai escrevendo à medida que ele vai lembrando do que acontece. Então, cada um tem o seu estilo e conta a sua versão dos fatos, né? O que é importante saber é que
podem ter existido e têm existido, temos conhecimento hoje de inúmeros evangelhos além dos 4 que nós conhecemos e pregamos. Tem o evangelho de Tomé, tem o evangelho de não sei quem, tem o evangelho de Pedro, tem o evangelho de Maria Madalena, tem o evangelho de Judas, tem o evangelho de todo mundo. Todo mundo tem o seu evangelho. E eles datam tão antigo quanto os próprios evangelhos, ou até mais do que os próprios evangelhos, uma vez que João escreveu na década, já foi o último a ser, provavelmente, né, a ser escrito. Então, é importante, mas e o que acontece? Aí acontece o que nós chamamos de, qual deles, para não usar o termo técnico, qual deles então é o verdadeiro? Qual deles eu vou confiar? Quais deles eu vou acreditar que aquilo ali tem a palavra de Deus? Então, assumiu-se que, e isto nós não temos divergência em relação à Igreja Católica, tanto a Igreja Católica como os protestantes, todos, independente não é nem da denominação, da orientação, porque a Testemunho de Jeová não é uma denominação, né, evangélica. Desde os evangélicos ou qualquer outro tipo que não seja da Igreja Católica, qualquer tipo outro de protestante, não divergimos em relação ao cânon do Novo Testamento. Né? Então nós acreditamos que o cânon do Novo Testamento está lá a quantidade de livros e nada pode ser acrescentado. E se aparecer um evangelho datado do 1º século? Problema! Mas foi de Judas. Problema, pode ter sido de Judas, mas Deus não mandou escrever, porque se Deus o tivesse mandado escrever, provavelmente estava aqui na palavra de Deus. João Paulo, acharam o escrito de Paulo, o que é que a gente vai fazer? Vai fazer nada. Vai fazer nada. Guarda, põe no museu, vamos lá olhar. Mas não vai acontecer nada, porque primeiro, se for do apóstolo Paulo, não vai haver nenhum tipo de discordância àquilo que já foi dito. Vamos entendê-lo como talvez um adendo, não com a autoridade da palavra de Deus, mesmo que tenha sido pelo apóstolo Paulo, talvez se imponha como, mas tem que ser julgado pela própria palavra de Deus. Se entrar em discordância com os seus próprios escritos, não se sobrepõe. E os teólogos que cuidam dessa parte, né, da veracidade, de verificar a veracidade da palavra, da veracidade, da autenticidade, melhor dizendo, autenticidade e veracidade, e genuinidade, né, tem que ser genuíno, eles dizem, e chega um consenso, dizendo que se houver, ele por definição, por ser do apóstolo Paulo, ele se colocaria na sua posição dentro da palavra de Deus. Entretanto, se ele tiver alguma discordância, ele é julgado pela própria palavra de Deus e certamente não entrará. Porque a palavra de Deus, ela é superior a qualquer doutrina, a qualquer pensamento, a qualquer outra coisa que apareça. A palavra de Deus é ela quem julga, certo? Então, se 2000 anos depois não apareceu, de certeza não faz falta. Porque tudo aquilo que Deus queria que nós soubéssemos, tudo aquilo que é necessário para a salvação, está na sua palavra. Não precisamos aprender absolutamente nada fora do que está na palavra. Nada. Não necessitamos de nada. Nós só necessitamos da palavra. Mas nada. Nada. Porque a palavra, ela nos mostra, ela é a nossa regra de fé e prática. Não precisamos aprender absolutamente nada fora da palavra de Deus. Todas as outras coisas, elas têm que estar debaixo da palavra. Está na palavra, nós acreditamos. Não está na palavra, nós rejeitamos. Quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é o apóstolo Paulo, quando foi pregar aos crentes de Bereia. Tudo que Paulo falava, os crentes de Bereia olhavam nas escrituras para ver se era assim. Então, tradição nenhuma
se sobrepõe à palavra de Deus. Nós fazemos assim há tanto tempo. Então, a história existe, mas essa parte não é importante. Não é importante saber o que Jesus Cristo, por exemplo, fez dos 9 aos 29 anos. Não importa. 20 anos da vida de Jesus Cristo é suprimida. Não sabemos quem é Jesus durante 20 anos. Que ele já aparece ali com uns 30 e tal. Não é importante, mas João Paulo, meu primo dizia muito isso. Será que não é importante saber o que Jesus Cristo fez nos seus 20 anos? Se fosse, Deus teria nos contado, teria nos falado. Claro que tudo que Jesus Cristo fez é importante para nós. Tudo que ele fez é importante para nós. Mas, mais importante é aquilo que Deus achou que nós deveríamos saber. Então não vale a pena nós julgarmos, ou nós interpretarmos, ou nós inventarmos história e aceitarmos isso como verdadeiro ou tal. Não, a palavra de Deus, ela é completa em absolutamente tudo. Tudo. Ela é completa. E outra coisa que é muito importante, que a irmã também falou, ela tocou no outro assunto, mas é importante isso também. Na hora eu lembrei. Toda a Bíblia, nós temos muita confusão, porque nós aceitamos 7 livros a menos, ou melhor, não aceitamos 7 livros da Igreja Católica. Esses 7 livros não é também aceito pelos judeus, certo? Então nós temos em mãos os livros sagrados que Jesus Cristo disse que eram sagrados, do Antigo Testamento. Jesus Cristo tinha esses livros todos nas mãos. E esses livros todos na mão da forma que nós temos hoje. E nesse período de Esdras e Neemias, nós vamos ter outras histórias que são acrescentadas. Outras histórias que são acrescentadas aqui são acrescentadas em grego. Não temos esses originais em hebraico. Temos muita coisa em hebraico, muitas coisas do hebraico também escrita em aramaico, como é o caso de Esdras, como por exemplo é o caso de Daniel. Tem alguns escritos em aramaico, mas não faz parte da palavra. Mas esses sim fazem parte da palavra de Deus. Agora, os outros que nós só temos em grego, foi nitidamente um acréscimo à palavra de Deus. Como, por exemplo, uma parte do livro de Ruth, se não me engano, que a Igreja Católica aceita, uma parte do livro de Daniel, que nós não temos, que é o cântico de Sadraque, Mesaque e Abednego, que também foi acrescentada a palavra de Deus em grego, exclusivamente. O livro todo escrito em hebraico, de repente tem uma folhinha lá, escrita em grego, e outras, não é? Todos esses exemplares, esses 7 livros que nós não acreditamos, estão, como é o livro de primeiro, aí é que não acreditamos mesmo, que é o livro de 1º e 2º Macabeus, que é um livro histórico, conta a história dos Macabeus, que foi uma história que realmente aconteceu, conta a história de um povo que aconteceu, conta a história do povo, conta com detalhes, mas é um livro estritamente histórico. Não é profético, não é Deus falando. É o homem contando a história, assim como eu leio o livro da história de Portugal, assim como eu leio o livro da história do Brasil, eu posso ler o livro de 1º e 2º Macabeus, porque não vai influenciar na minha fé. Assim também como o livro de, aí é que é complicado, o livro de Tobias, que além de ser um livro apócrifo, é um livro que tem um anjo, toda a história do livro, ele é um anjo mente. Um anjo mentiroso. Porque o livro aparece, o anjo chega e mente, dizendo que ele é um amigo não sei das quantas, e no final ele diz, olha, eu não sou amigo não. É pegadinha. Apanhados, né, aqui chama. Não é. O anjo é Rafael, o anjo Rafael. E é a partir daí que aí ele usa coisas do judaísmo, do misticismo cabalístico, como é, por exemplo, pegar as vísceras de um peixe e jogar nas cinzas, porque o anjo manda dizer que quando joga as vísceras dos peixes na cinza e faz aquela fumaça, aquele fumo todo,
aquele fumo afugenta os maus espíritos. E é assim que o cara faz o defumador. Né? Aí o espírito, qualquer um foge, né? Bom ou mal, está fugindo. Então, ou seja, e aí por isso, baseado na, entre aspas, Bíblia deles, eles hoje fazem o defumador, e o defumador tem esta, acho que chama defumador também, né? Que o padre vai com aquele negócio assim na frente, e saindo aquele fumo, para afugentar os maus espíritos, porque está na Bíblia deles, né? Não na nossa. Com fumo, acho que é o incensário. É o incensário. Micael era do sino. Era o incensário. Então o incenso ele tem essa por causa dessa. Oi. O incenso propriamente, o incenso que Deus havia determinado tinha função. Na verdade, o incenso ele tinha uma função muito mais prática dentro do templo, tanto do tabernáculo quanto do próprio templo. Que era, primeiro, Deus mandou que fosse ervas cheirosas, que produziam um cheiro muito, muito característico. Um cheiro muito característico. E aí o que acontece? Agora imagine um templo que era mais ou menos, vamos imaginar o tabernáculo, que era mais ou menos desse tamanho aqui, certo? Poucos metros. Feito de couro de um animal chamado texugo. Matava e colocava no sol para secar. De couro. Couro de animal. Lá dentro pegava-se uma vaca, um carneiro, um boi, sacrificava lá na frente. Metade disso jogava, com a gordura principalmente, jogava no incenso, no fogo na frente, subia aquele fumo gigantesco. O sangue daquele cordeiro, eles pegavam e salpicavam, né, por dentro daquele lugar fechado, em pleno deserto, a 40 graus, né, com os pães lá sem fermento, passava ali 7 dias, com um azeite, numas lamparinas que estavam constantemente queimando. Imagina entrar num lugar desse. O sacerdote ia entrar. Então, o sacerdote ia com este incenso. E tinha, claro, que a princípio ele disfarçava esse odor. Para já, isso não tem o que discutir. Disfarçava o odor. Segundo, acreditava-se que quando eles entravam logo no Santo dos Santos, ele então tinha que, antes de entrar, encher aquilo, eu já falei isso aqui, encher aquilo de fumo, porque eles iam entrar no Santo dos Santos. E aquele fumo escondia ele com os seus pecados de Deus. Então tinha esse coisa. Agora, o incenso, a palavra de Deus diz que ele é um cheiro gostoso. É um cheiro gostoso. É um cheiro suave, mais suave do que a nhaca do sangue do boi e do carneiro e de tudo mais, e do fumo, e da banha queimando, e do pão, e do azeite queimando, e de todas aquelas coisas. É um cheiro mais suave. Então, a Bíblia traz essa referência como Deus recebendo, como se Deus estivesse sentindo o cheiro do incenso.
suave em suas narinas. E ele faz posteriormente a comparação da nossa oração, uma vez que era lá, em meio ao incenso, que era feita a oração por todo Israel, que o sacerdote fazia quando entrava no Santo dos Santos. Misturada aquele fumo todo do incenso, estava a oração daquele homem. Então Deus recebe como um cheiro suave em suas narinas. Não que o incenso levava, mas é apenas uma figura de linguagem, né, que se utiliza, não acelera o processo. Não acelerava o processo, é apenas uma figura de linguagem. Oi. Oi. Sim. Sim. A pergunta de Camila. Todo mundo entendeu? Você que se deve usar, se devemos ou não utilizar incenso, né? Porque lá no Brasil nós somos absolutamente contra. E somos, não é que lá no Brasil nós somos absolutamente contra, que nós somos mesmo absolutamente contra. Por quê? Porque esses incensos, eles têm uma simbologia. Você não compra, primeiro porque eles são tudo produtos indianos, né? Esses incensos são símbolos de rituais de uma determinada religião, hinduísmo. Esses incensos que nós compramos, né? Tem essa vertente demoníaca nisso. Depois, nós não fazemos uso de absolutamente nada disso. Todos esses incensos, eles não têm a característica de apenas dar cheiro. Não tem. Muito mais coisas há entre o céu e a terra que possa desconfiar nossa vã filosofia. Não. Então nós rejeitamos isso, porque é a utilização de um símbolo. Estou sem pilha. Aumenta o som para a internet. Pois. Esse incenso é um tipo de adoração ao Deus deles. E quando nós estamos fazendo, estamos adorando aos Deus dele. Não, realmente não existe essa... Por exemplo, tem a questão das velas cheirosas, que é uma coisa completamente diferente. Vela cheirosa é uma coisa completamente diferente. Se bem que acender vela também lá no Ejola é uma coisa muito boa, né? Não é boa porque, né? Vai... Não, porque a vela em si, ela também tem uma simbologia dentro da Igreja Católica. Né? Então, muito cuidado. Mas a vela cheirosa realmente é para dar cheiro. Hã? Não, é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, o próprio usar a vela já é complicado, né? Mas a vela cheirosa muita gente usa realmente para dar cheiro. Realmente para dar cheiro. E isso não... Para cheirar. Tem um cheiro... A questão é que o incenso, ele é um símbolo de adoração que eles estão fazendo para os deuses dele. E quando nós, independente de qual propósito ele está sendo vendido, não importa o que é que nós estamos... Porque senão a gente cai num erro muito de falar assim, mas eles estão vendendo para isso, ou eles estão vendendo para aquilo. Mas eu não comprei pensando nisso. Mas eu não uso pensando nisso. Quer dizer, é uma banalização, de certa forma. Ou seja, porque, por exemplo, eu vou comprar uma imagem. Não, mas eu não uso para isso não. Eu nunca fui lá adorar. Só para decorar, é só decoração.
Então a gente só usa o termo, só muda o objeto e utiliza o mesmo termo, tá entendendo? Não, eu comprei incenso que chama dinheiro, mas não é para isso não. É só porque os incensos tem essa história, né? Um que chama dinheiro, tem um monte que chama paz, chama dinheiro, chama um monte de coisa, né? Pois, mas a própria confecção do incenso tem essas características. Se você... Desculpa, João. Tá desculpado. Se você se você pode comprar um cheiro, um pozinho de cheiro, uma coisa de cheiro, para que você vai comprar o incenso? Agora eu já chamo a atenção para outra coisa muito importante. Tem uma coisa muito importante. Muito importante. Eu quero encerrar com essa coisa muito importante. A gente fala as coisas, né? A gente fala muitas coisas. E muitas vezes as pessoas dizem, mas eu acho que isso não tem nada a ver. Não, mas eu acho que isso não tem nada a ver. Não, mas isso... Essas pessoas que agem dessa forma, mais à frente, são aquelas que mais apresentam problema para nós. São essas que daqui uns dias a gente está tendo que expulsar demônio, está tendo que fazer oração, está tendo que... E não sabe o que está acontecendo. E são pessoas que verdadeiramente estão... mas eu acho que isso não tem nada a ver. E está uma vida que só nem Jesus mais na causa dá jeito. Que dali é orar para que Deus leve o corpo. Transforme logo, porque está podre já. Mas não abandona essas práticas, que são práticas pagãs. A palavra de Deus diz o que é que tem, qual é a união que há a luz com as trevas. Quer dizer, nós temos bom ar, não como é que chama aqui, sei lá, aquele spray de ar. Você tem sachê de cheiro. Você tem aquela maquininha que você compra por 5 euros e a cada 5 minutos ela lança um ar, você deixa, dura 30 dias, dura 60, tem uma que dura 60 dias. E você tem cheiro na sua casa por completo, todo dia, toda hora, todo instante. Mas você não sabe por quê. Não sabe por quê. Alguma coisa faz você ver que existe ali um incenso que não tem nada a ver e você prefere o incenso que não tem nada a ver, é só um palitinho cheio de coisa que eu não sei o que é que tem ali para ser queimado. E qual a influência daquilo a ser queimado? Né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem aqui que eu fiz parte da macumba, candomblé, umbanda, bruxaria. Fizemos parte de tudo isso. Camila não, que era pequena. Mas fizemos. E eu vou dizer para vocês uma coisa que me veio agora à mente. Uma técnica que eu não sei para que servia aquilo, mas nós fazíamos e eu gostava muito de fazer. A mãe de chiqueiro, que não é de santo, né? É de chiqueiro, que ela só tem porcos. Não tem santo. Mãe de santo é minha mãe, que é mãe de um santo. A mãe do chiqueiro raspava um giz branco, amarelo, verde, dependia da cor que fosse o santo, azul, vermelho. E este pó parecia giz mesmo, branco. Eu não sei o que é aquilo, eu acho que era giz. Depois eu vou pesquisar e vou saber o que era aquilo. Um giz. A gente pegava aquele pó de giz e assoprava nos 4 cantos da casa. Só. Chamado de pemba.
Não, pimba, não é pemba. É o nome desse negócio. Pode pesquisar na internet, pemba. Era um pó branco, um pó de giz, que não tem nada. Mas o que é um pó de giz? Ah, João Paulo, eu só tinha lá um saquinho com um pozinho dizendo, assopra no canto da tua casa. Eu fui lá e assoprei. Olha a coisa linda. Existia uma outra coisinha também, que era muito simples. Olha, minha mãe colocava dentro de casa um copo com água e 3 pedrinhas de carvão dentro. Ficava atrás da porta para espantar o olho grande. Qual é o problema de um copo d'água com 3 carvão dentro? 3 carvões dentro, 3 pedrinhas pequenininhas de carvão. Que, misteriosamente, quando aparecia alguém com aquele olho cega-pimenta, as três pedrinhas, afundavam. Era tiro e queda. Afundava, ela boiava, estava lá 30 dias boiando, um ano boiando. Chegava a triste do olhar de cega-pimenta, a gente já sabia. Quando a pessoa ia embora, que a gente já sabia que tinha olho de cega-pimenta, a gente fechava a porta e trocava. E quem trocava era eu, minha mãe, minha irmã, todo mundo trocava lá em casa. O carvão ia para baixo, o carvão boia. O carvão boia. Mas quando a pessoa com o olho cega-pimenta chegasse, o carvão descia. Ah, mas não tem nada, era só carvão com água. Se que a pessoa chegava tão carregada que o carvão descia. Eram coisas que nós fazíamos e que não tinha nada demais. Não tinha nada demais. Qual era o problema? Não é? Pois. Olha, eu nunca passava ano novo sem dar um defumador dentro de casa. Era isso, tinha que ser. Ou seja, aí depois que a gente vem para a luz, é que a gente percebe que gente do céu, era tantas coisas tão simples, como por exemplo tomar banho de pombo. Sabe o que é pombo, não? Pronto, pega o pombo pelas pernas e bate na pessoa até... Banho de pombo. Coitadinho do pombo. Sério? E bota o pombo para voar. Se o pombo caía que você estava carregado, passou o carregamento para o pombo não voa. Era. Agora, depois de tudo, passar o pombo na pessoa, todo pombo vai voar o quê? Laura, se eu dizer o que a gente já... Eu nunca fiz. Não, isso eu fazia. O pombo caía no chão, coitado. Mas carrega. Depois de bater. Eu, particularmente, não. Mas o pessoal da minha família até sangue de boi tomou. É verdade. Quer dizer, quando eu falo disso, eu não falo brincando, não. Eu participei, eu sei o que isso fez a desgraça que isso trouxe para a minha família. Eu sei de onde Jesus Cristo nos tirou e do sufoco que foi no dia em que nós nos convertemos, que Camila ia se suicidando, ou melhor, iam assassinando Camila, no dia em que nós estávamos saindo desse negócio para entrar no Evangelho, a luta que foi para que nós não chegássemos aonde nós estamos hoje, a luta que foi para nós nos livrarmos dessas coisas que nós fizemos. Perdemos tudo da nossa casa, absolutamente tudo que tinha na nossa casa, que tinha sido dado com o dinheiro dessas coisas. Tudo, todos os móveis que nós tínhamos depois de Cristo, é depois de Cristo. Porque tudo, graças a Deus, louvado seja Deus por isso, porque nem fotografia mais nós temos dessa época. Nem fotografia, mas tínhamos tudo. Então, quando eu falo para vocês, primeiro porque eu estive do outro lado. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu experimentei. Eu sei o que minha família passou. Eu sei as coisas que aconteceram. Então, não é simplesmente uma questão de, mas isso não tem nada a ver. Eu sei dos símbolos que nós fazíamos, que nós tínhamos, que nós utilizávamos. Eu sei das coisas que se fazia ali dentro. E sei do quanto nós éramos importantes
naquele meio? Minha mãe era tão metida nessas coisas, foi levada aos 8 anos pela sua irmã. Era tão metida nessas coisas, que atingiu um grau importante dentro dessa bruxaria. Eu sei o que eu estou falando. Minha mãe era a pessoa que preparava as oferendas, a única pessoa responsável, não, acho que nunca fez isso na vida, mas a única pessoa dentro do coisa em que oferecia as ofertas para os que podia fazer aquelas comidas para os santos. A única pessoa dentro de um centro, de umbanda, que tem uma pessoa designada para fazer isso. Só essa pessoa é preparada para fazer isso. Essa pessoa era minha mãe. Eu sei o que eu estou falando. Então, essa mistureba de religião, essa mistureba de coisas, essa mistureba de... E eu sei onde é que isso influencia. Eu sei porque eu sei o que acontecia quando o meu pai ia para uma festa dessas. Eu sei o que acontecia com a minha família quando a gente ia para uma festa dessas. Eu sei o que acontecia com a minha família quando nós participávamos de coisas simples dessa, como, por exemplo, consultar as cartas, consultar videntes, consultar essas coisas. Eu sei na pele, quando eu falo, não é o que eu acho de religião, não é o que eu acho, é o que eu experimentei, o que eu vi, o que eu vejo. E aí eu vejo hoje pessoas presas ainda, simplesmente porque acham que não tem nada a ver. Então isso é extremamente importante. Não é uma brincadeira, o evangelho não é uma brincadeira, é um resgate. Um resgate das trevas. Resgate das trevas para a sua maravilhosa luz. Não é, por isso, quando eu falo aqui que a gente brinca de evangelho, é porque muitas vezes nós não sabemos o que é que se passa lá fora e as pessoas estão indo. A gente muitas vezes não sabe. E o que nós já fomos e já fizemos, e achamos que é simples se livrar disso. Não é simples se livrar disso. Não é simples se livrar disso. Se você já participou de alguma coisa disso, para sair disso é complicadíssimo. Só o sangue de Jesus, e olhe que o processo de conversão é complicado. É complicado porque tem que passar por um processo de libertação incrível. Porque uma única vez que você se consultou numa bruxa, acabou-se. É demônio para tirar ali para a vida toda. E aí o que é que nós temos que fazer? Processo de libertação com aquela pessoa. Processo de libertação. Não, mas eu aceitei a Cristo, estou aqui, Cristo me libertou. Ok, Cristo lhe libertou, tudo bem. Glória a Deus, aleluia. Que você realmente, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, que também não venha apresentar problemas durante a sua caminhada com Cristo, porque alguma coisa de errada está. Mas eu estou com Cristo e é possível, João Paulo, que isso ocorra? É. É possível, claro que é possível. Nunca mais teve? Nunca mais teve sossego depois de... Pois é, essa... Pois é. Pois é.
isso acontece, para encerrar, deixa eu encerrar aqui. O que acontece é o seguinte. Faça. Desculpe. Que queimas. Foi isso que eu falei, são esses cheirinhos que tem. Não, não são cheiros de ambiente, não. Não que eu saiba. Agora, o que eu estava querendo dizer é o seguinte. O processo é o seguinte. Isto é em todos. Por exemplo, você vai para visitar uma coisa dessa e eles te dão o que você quer. Dão. Não vem ninguém dizer que não dá, que dá. Dá. Só que eles tomam. Você nunca mais consegue deixar isso. Você começa um processo, é mais ou menos assim, você está aqui nesta linha. Para você é mal esta linha. Você visita um bruxo e você sobe um pouco. Você fica feliz. E você pensa, não preciso mais visitar o bruxo. Aí você começa a declinar, mas não fica naquela linha que você estava. Você declina um pouco mais, procura um bruxo, sobe mais um pouquinho e vai declinando. No final da história, você está com a vida completamente desgraçada. Completamente desgraçada. Eu digo porque eu passei por esses estágios. Eu digo porque eu passei por esses momentos. Minha família passou por esses momentos. Então, o que eles fazem é isso. Dão, vêm, fazem. Por quê? Eles têm poder? A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Satanás disse para Jesus Cristo, eu te darei esse reino se prostrado me adorardes. Jesus Cristo poderia dizer, estás mentindo, Satanás? Não. Jesus Cristo não reivindicou a mentira de Satanás. Porque provavelmente não estava mentindo. Então, se você quer somente ter uma vida aqui, não é? Uma vida mediana em que você sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Foi pessoas que têm... Um colega meu foi para uma psicóloga. 2 amigos meus, um casal de amigos meus foi para uma psicóloga. A psicóloga, e eu disse para eles, rapaz, por que vocês estão jovens? Não tinha 16, 17 anos. Um casal, lindos dois. E foram para uma psicóloga que era espírita, e é da ala kardecista, chamada Mesa Branca. E levou esse menino para lá. Orientou que esta menina fosse e indicou um local. Não levou, mas indicou o local. E essa minha amiga foi com o namorado do meu amigo, foram assistir uma palestra no centro espírita. O menino simplesmente, eu já contei a história aqui, pirou. Mas ele ficou doido. Ficou doido no Rivotril. Doido à base de medicamento passado. Perdeu a faculdade, tinha sido aprovado. Perdeu a faculdade. O médico teve que dar um atestado para ver se ele não ia para a faculdade. E tentou iniciar a faculdade ainda sob medicamento. E ele ficou famosíssimo na faculdade, chamado como o doido. É o doido. Enlouqueceu de vez. Completamente de vez. E aí, a pergunta. Acabou o namoro, acabou tudo. Completamente. Destruiu o namoro que estava tendo. Tal. Entrou no processo depressivo incrível. Foi para o Rivotril, ficou maluco, doido, estabanado. Para depois voltar. Até hoje é meio complicado.
E, já passados 7 anos, e aí é que tá. Só fui ver uma palestra no Centro Espírita. Que mal tem em visitar? Eu não estou lá para adorar. Que mal tem em visitar? Uma palavra dita por aquele espírita. Uma palavra dita por aquele espírita. O menino nunca mais se aprumou na vida. Uma frase que ele guardou no coração e nunca mais se aprumou na vida. Então pensem antes das escolhas de vocês, da decisão de vocês. Porque a primeira mentira contada na história foi exatamente essa. Não tem momento, não tem problema nenhum. É claro que se vocês comerem desse fruto, vocês não vão morrer. A mesma história de Satanás se repete há mais de 4.000 anos. Ok? Que Deus abra a mente de vocês, que vocês possam refletir e agir conscientemente pelo Espírito Santo da próxima vez em que tiverem se depararem com qualquer assunto deste tipo. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor, eu repreendo, Deus, toda palavra, Senhor, utilizada em outras religiões que eu mencionei aqui, Deus. Eu repreendo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Tudo aquilo que eu falei aqui, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, de ter tocado em todas essas religiões, em todas essas práticas, em todos esses ensinamentos. Deus, eu repreendo em nome de Jesus a influência de Satanás sobre essas coisas em nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, cobre-nos com o teu sangue. Cobre-nos, Senhor. Aqueles que estão ouvindo essa mensagem, cobrem com o teu sangue, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a tua paz reine em nossos corações, Senhor. E que o inimigo não ache causa, Senhor, para nos afligir ou para nos atacar, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Coloca os teus anjos, Senhor, ao redor dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos traz a tua paz, Senhor. A tua infinita paz, Senhor. A paz que excede todo o entendimento. A paz que somente o teu Espírito consegue dar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, manifesta a tua graça em nosso meio. Manifesta a tua unção e o teu poder. E nos livra, Senhor, das ciladas de Satanás. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Tenhamos uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. Amém.